dia a todos vocês. Mais uma vez estamos juntos aqui para a nossa escola bíblica, né? Eu queria, antes de tudo, parabenizar todas as mães da nossa igreja, né? Aí entram as mamães, entram as vovós, as bisavós, aquelas que serão mães. Meus parabéns, que tenham um dia aí abençoado, porque Dia das Mães, na realidade, é todos os dias, não é verdade? Bom, vamos dar início à nossa escola dominical, e o texto base que eu vou utilizar está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Ele fala da ressurreição, aquele texto que, né, Maria Madalena foi ao sepulcro e chegou lá, encontrou a porta removida e tal, e Jesus já não estava mais lá, né? Eu queria conversar com vocês sobre o contorno desse evento da ressurreição, tá bom? Então, muitos acontecimentos anteciparam a morte e a própria ressurreição do Senhor. Então, muitas vezes a gente se perde porque a gente não entra nesses detalhes. Vocês sabiam que desde meio-dia, tá? Houve trevas sobre a terra desde meio-dia. Quando deu meio-dia, houve trevas sobre a terra. Um sinal divino de que algo estava acontecendo ou para acontecer, tá? O próprio véu do templo, ele se rasgou, tá? De cima e embaixo. O que isso nos indica? Havia o véu, o homem, o ser humano, não tinha acesso ao Santo dos Santos, não é? Porque havia o véu, só o sacerdote passava ali, né? O sumo sacerdote. Hoje em dia, o véu foi rasgado. Você consegue chegar na presença de Deus, tá? E uma coisa que nós precisamos entender. Pouca gente ouviu falar nesse termo, primícias da ressurreição. Não é? Nós encontramos isso em Mateus 27, 52, que diz o seguinte: muitos santos, tá, foram ressuscitados. Isso significa o quê? Haviam pessoas que tinham morrido naqueles dias, haviam pessoas que já tinham sido enterradas, então mas que eram pessoas do convívio do Senhor, pessoas santas. Vocês imaginam o reboliço que isso não ocorreu naquela região, porque já tinha trevas, estava tudo estranho. Na verdade, a questão do véu, você poderia dizer, mas nem todo mundo soube, mas estava tudo muito estranho por causa das trevas. De repente, uma família, alguém bate a porta e quando alguém vai abrir, atende quem? Quem é que entra? Quem estava morto, enterrado, com testemunha, com tudo. Não é verdade? Então, e não foram poucos, foram santos. Nós chamamos isso aí das primícias, as primícias da ressurreição. O texto diz o seguinte: e abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos foram ressuscitados. Entraram na cidade e apareceram a muitos. Que susto, hein? Mas isso aconteceu. Mas Jesus ainda não tinha morrido. Foram acontecimentos que antecederam a sua morte e ressurreição. Tudo neste contexto ali da morte, da crucificação do Senhor. Tá certo? Mas aconteceu. Mas quais as consequências da ressurreição de Jesus? A primeira consequência que eu vejo é que ele ligou o abismo entre um Deus santo e uma raça pecaminosa. Nós estávamos dominados pelo pecado, debaixo do jugo do pecado, sem nenhuma perspectiva de chegarmos aos céus. Eu estou falando da humanidade como um todo, né? Então Jesus veio e ligou. Ele, com uma mão ele segurou na mão do Pai, com a outra ele ligou com a sua própria mão, com o seu sacrifício com a humanidade. Então ele criou esse elo entre o ser humano e Deus, ou seja, ele criou essa possibilidade de nós alcançarmos a salvação. Outra consequência, nós fomos redimidos, nós mudamos de Senhor, tá? O ser humano tinha um Senhor, que era o mundo. Alguns eram diretamente com Satanás, né? Outros a questão só não tinha uma aliança
firme com o diabo, mas tinha aliança com o mundo, acabar tudo isso sendo a mesma coisa, né? Mas no meio desse processo todo de redenção, nós mudamos de Senhor e tivemos um grande livramento, tá? Então, nós precisamos entender que essa ressurreição de Cristo, ela foi fundamental para a sua salvação, para a minha salvação, porque ela foi ali, ela pagou a minha dívida, ele pagou a minha dívida, ele simplesmente me falou: agora, se você quiser, você passa a ser meu servo e eu sou o seu Senhor a partir daqui, a opção é sua, tá? E eu vou lhes garantir a salvação. Coisa linda, não é verdade? O que acontece quando o homem abandona o pecado e passa a confiar em Cristo? Vocês já pensaram nisso? Às vezes você fala do amor de Deus para uma pessoa e você fica: e agora, né? O que vai acontecer? Bom, vejamos o que Deus faz, porque a sua parte é só anunciar o Evangelho. Primeiro, Deus perdoa. Tecnicamente falando, há uma exoneração de pena. Quem tem formação de direito entende bem o que é isso. Deus te perdoa. Ele te justifica. Você se torna uma pessoa livre, livre de toda a culpa e de muitas das consequências da sua culpa, tá? Ele te regenera. Como que ele faz isso? O Espírito Santo, através de Cristo, dá uma nova vida na pessoa, no seu interior, nos seus sentimentos, nos seus desejos. Apesar de, como nós já conversamos, nós sabemos que o velho homem permanece, tentando crescer, tentando aparecer, mas Jesus cria um novo homem dentro de você. Uma coisa linda, ele nos adota. Você passa a ser adotado pelo Pai. Isso é uma obra divina, pela qual a pessoa justificada por meio da fé é recebida na família de Deus. Isso é um privilégio, você passa a ser filho de Deus, já não mais criatura, mas filho de Deus, irmão de Jesus. Então você passa a ser co-herdeiro do reino, tá? São coisas que acontecem em todo aquele que se converte. A salvação é a maior bênção e experiência espiritual que o ser humano pode receber. Você já imaginou o que é importante para o ser humano? Um carro, uma casa, uma esposa, uma família. Mas o que é mais importante do que a salvação? Eu não consigo identificar. E a Bíblia diz que é a coisa mais importante. Alegrai-vos. Lembra daquela palavra do Senhor? Alegrai-vos porque o vosso nome está no livro da vida. Amém? Uma outra coisa, a salvação como ato soberano de Deus, está em 2 Coríntios 18, foi providenciada por Deus, porque Ele quis te salvar. Tá? Uma demonstração do amor dele pela humanidade. Foi uma decisão dele. Eu vou salvar o homem. Eu vou estender a minha mão para o homem. Eu quero trazer o homem para perto de mim. Um ato de infinita misericórdia de Deus, pois ele é dado graciosamente. Então, nós vemos aí a misericórdia do Senhor atuando, né, junto com a graça, e então a tua dívida foi paga pelo próprio Senhor Jesus num ato de amor, um ato de graça, um ato de misericórdia, tá bom? O preço pago, o sangue de Jesus, tá? O Cordeiro de Deus imolado pelos nossos pecados. Então o preço foi o preço de sangue, o sangue do próprio Cristo, tá? Mas vamos falar um pouquinho da plenitude da salvação, né? O próprio Senhor declara: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O que é vida em abundância? É muito dinheiro? Seria isso, muito dinheiro? Eu quero dizer para você que, na minha concepção, vida em abundância é quando você olha e você consegue visualizar a sua saúde, seus relacionamentos, sua vida financeira, a alegria que você tem no coração. Se tem algo te oprimindo, por exemplo, Jesus veio para te libertar desse tipo de opressão. Então é um contexto, é ser um homem completo, livre das perseguições que você não possa enfrentar. É verdade que Jesus disse que
que nós teríamos aflições nesse mundo. Verdade, nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo. Mas entenda o seguinte, você está debaixo da salvação. E a salvação, ela tem uma amplitude muito grande, porque nosso Deus é um Deus que sara, o nosso Deus é um Deus que resgata, o nosso Deus é um Deus que protege, ele é um Deus que abençoa. Então, se você pegar todos esses adjetivos de Deus, que são formas como Deus age na sua vida, você vai conseguir entender a plenitude do que é salvação, tá? Aí eu faço uma pergunta para você: qual foi o pior dia da humanidade? Vocês conseguem imaginar? O pior dia foi o quê? Foi o dia que Adão pecou? Não. Tá? Qual foi o pior dia da sua vida? Você já pensou nisso também? Tá? Quando Maria Madalena chegou ao sepulcro, encontrou a pedra da entrada do mesmo removida, né? Nós precisamos entender o seguinte, o texto fala que houve terremotos, que houve muita coisa naquele noite, né, em que o Senhor já estava sepultado. Mas eu queria te falar uma coisa interessante. Vamos dar um pouquinho asas à nossa imaginação, vamos voar um pouquinho. Vamos vislumbrar a ida de Maria Madalena ao sepulcro logo após o seu sepultamento. Então ela segue ao sepulcro. Foi lá, né? E sabia que tinha uma grande pedra. E chegando, que ela não poderia entrar sem a ajuda de ninguém. Chegando ela, encontrou a pedra removida e tinha um bilhete. Esse bilhete faz parte da nossa imaginação. Tá bom? Vocês me permitam isso? Imagina que nesse bilhete está escrito assim: fui lá embaixo acertar umas contas, volto daqui a 3 dias. O que vocês acham? Se você chegasse em algum lugar para visitar alguém, tivesse um bilhete desse: olha, fui em tal lugar acertar umas contas e volto daqui a 3 dias. Você diria: pô, que legal, ele saiu, mas ele deixou um bilhete para mim, né? Dizendo: ó, volto daqui a 3 dias. Mas Jesus já havia sinalizado que em 3 dias ele restauraria o templo. Jesus, é como se Jesus estivesse deixando esse recado: fui lá embaixo acertar umas contas, volto daqui a 3 dias. Se você acha isso um absurdo ou brincar dessa forma, eu digo que isso é mais real do que você e eu podemos imaginar. Porque foi exatamente isso que o Senhor fez, evidentemente sem deixar o bilhete, né? Jesus declarou: destruam este templo, que eu em 3 dias reconstruirei ele. Olha o que Jesus havia dito. O recadinho está aí, percebe? Nós aqui não entendemos o bilhete que o Senhor deixou, ou o recado, tá bom? Mas vamos dar sequência aqui. Durante esses 3 dias, o que aconteceu? Esses 3 dias o Senhor preparou toda a nossa salvação. Tudo que precisava ser feito foi feito nesses 3 dias. Portanto, o pior dia da humanidade foi o dia em que nós crucificamos Jesus. Daí para frente, o Senhor já comemora ou já começa a preparar, né, toda a nossa redenção. Mas o pior dia da humanidade foi o dia que crucificamos o Senhor Jesus. Tá? Isso dentro da história da humanidade. Era necessário esses 3 dias. O dia da primeira aparição de Jesus, toda a obra de Jesus, visando a nossa salvação, já estava completa. Quando Jesus aparece, então, na sua primeira aparição, toda a obra já tinha feito. A nossa salvação já estava garantida, né? O que nós podemos entender com isso? O pior dia de nossa vida, lembra que eu falei do pior dia da humanidade, que foi o dia que Jesus foi crucificado? Agora, o pior dia da sua vida, da nossa vida, né? É hoje. O pior dia da tua vida é hoje. E sim, perdão, não é hoje. Muitas vezes a situação está difícil, eu falo, é hoje. Não. O pior dia de nossa vida não é hoje, e sim o dia em que o Senhor começou a preparar o nosso escape. Então, no dia que o Senhor começou a preparar o nosso escape, que nós já estávamos no limite, a humanidade já estava no limite, esse foi o pior dia na tua vida. Aí Jesus olhou, muitas vezes acontece isso, você está numa situação difícil, você dá uma saída,
dá um jeitinho de resolver aqui, resolve ali, dá aquele famoso jeitinho brasileiro, não é verdade? E consegue adiando o problema, mas chega um momento que você para e olha, agora não tem mais solução. Aí nesse dia o Senhor entra e o milagre acontece, não é verdade? Então, o pior dia de nossa vida não é hoje, sim o dia que o Senhor começou a preparar o nosso escape. Guarda isso no teu coração, tá? E no dia que você olhar para a direita, olhar para a esquerda, ver não tem mais saída, é o dia, é a hora, é o relógio de Deus para te abençoar. Mesmo que você não compreenda, você está vivendo o final do terceiro dia. Jesus já fez a obra, nós estamos lá no finalzinho do terceiro dia, pois Jesus já está trabalhando para te dar o livramento que você precisa. O que você tem que fazer? Primeiro, basta crer com paciência e fé em Cristo. Então, crer é uma grande coisa que você tem que ter isso em mente. A outra coisa é submeter-se aos seus ensinamentos. Então, vamos nos submeter à vontade de Deus. Terceiro, nos submeter ao amor de Deus. Amai, seja um canal para fluir o amor de Deus, tá? Seja qual for a área da sua vida que você está vivendo momentos difíceis, qualquer área, acredite, isto está dentro do contexto da salvação providenciada por Cristo Jesus. E Ele certamente está no momento certo, Ele já está preparando. No finalzinho do terceiro dia, o que você está chegando a hora, está chegando o momento em que Ele vai entrar nesse contexto maravilhoso e vai mudar a sua história e vai te abençoar com o livramento, com o escape que você precisa. Eu quero desejar para você um bom domingo, que Deus te abençoe abundantemente. Hoje à noite teremos ceia na igreja, nosso pastor estará presente. Você tem a oportunidade de assistir o culto online, ou se puder ir à igreja, nós, um grupo pequeno, evidente, que teremos cadeiras mais ou menos de 2 em 2 metros, mas visando sempre manter a saúde, a integridade, um grupinho pequeno apenas, né? Mas entenda, se você vai ficar em casa, como já foi anunciado, prepara o teu pão, prepara o teu suco de uva, tome ceia com a gente online, tá bom? Que Deus te abençoe abundantemente, fica na paz do Senhor Jesus.